Boa tarde, crianças. A tia veio rapidinho aqui fazer uma revisão para nossa avaliação de geografia, tá bom? Hoje é dia 13 de julho de 2020, segunda-feira, nossa última semana, né, que nós temos aí antes das férias, tá? Vamos lá? Olha só, o que a tia falou com vocês, né? O que a tia passou para vocês em geografia? Nós estudamos sobre as diferenças do espaço urbano, a desigualdade que existe, né, no espaço em que a gente vive, não foi? Então nós falamos o seguinte, que todas as pessoas têm culturas, as culturas são diferentes, elas variam de acordo, né, com cada país, com cada região, cada estado, cada município, cada casa, né? E que as pessoas, elas vivem de modo diferente, às vezes mesmo morando no mesmo lugar. Por exemplo, o Brasil é um país, né, que as pessoas têm costume de comer todos os dias, geralmente arroz e feijão, tomar o café né, de manhã com um pãozinho, pão de sal, com manteiga, às vezes com queijo, com presunto, misto, né? Lá nos Estados Unidos, o lanche deles, o almoço deles não é esse, né? Eles sempre comem hambúrguer, batata frita, muito bacon, muito ovo, né, de manhã. Tá? Tem uma alimentação mais gordurosa, é diferente da nossa, né? Agora, por exemplo, às vezes de um mesmo país também tem diferenças na cultura. Por exemplo, aqui em Minas as pessoas têm costume de comer pão de queijo, né? Quase todos os dias, né? Comer feijoada, feijão tropeiro, frango caipira, né? Lá no sul, mesmo estando dentro do mesmo país, né? A cultura deles é outra. Né? Então falamos sobre isso, falamos também sobre os territórios indígenas, né? O que existem hoje, falamos sobre as comunidades quilombolas, que são aquelas comunidades, né? Os quilombos são aqueles lugares em que os negros, eles fugiam e viviam no meio da mata. No meio da mata eles faziam tipo uma vilazinha, né? Um espaço para eles viverem ali, né? Chamados de quilombos, né? Os quilombolas são as pessoas que viveram nos quilombos, tá? Nós temos aí, né, o maior quilombo que existiu, que foi o Quilombo dos Palmares, né, onde o Zumbi, ele era o líder, a sua esposa aí da parte 221, né, a Dandara era a esposa dele, né, até que os brancos, né, os portugueses, os espanhóis, enfim, conseguiram chegar até esses quilombos, acabaram com os quilombos, mataram, né, não só o Zumbi, que era o líder, mas também outras pessoas, né? Então, assim, a nossa cultura brasileira é uma cultura que ela é uma mistura, né, de várias culturas e formou a cultura brasileira, né? Nós temos aí uma mistura da cultura africana, indígena, europeia, né? E aí surgiu a nossa cultura. A gente come alimentos de outros países que nós temos o costume de comer todos os dias. Igual nós temos aí danças, né? Formas de manifestações culturais diferentes, né? Porque o Brasil é um país multicultural, né? Tem várias culturas aqui inseridas nele, tá bom? Nós falamos também, gente, lá na página, deixa eu ver aqui, na página 229, nós falamos sobre as divisões das cidades, né? Nós vimos aí que o nosso país é um país muito rico, né? Muito rico em natureza, em cultura também, né? Porque juntou várias culturas, né? Juntaram várias culturas aí para fazer a nossa, né? Agora, não quer dizer que um país que tenha muitas riquezas, não significa que o próprio país seja rico, né? Igual, por exemplo, o nosso país, ele é um país multicultural, tem muitas riquezas, muita natureza, ele é um país rico em tudo isso que nós estamos falando, mas isso não quer dizer que todas as pessoas têm acesso a essa riqueza, né? Igual o nosso país, a maioria não tem acesso a essa riqueza que o país tem, né? Então, assim, existe essa pirâmide das famílias brasileiras que vocês estão vendo aí, da classe A, B, C, D e E, né? Você pode ver que as pessoas que recebem melhor, que estão muito acima da média, é a classe A, porém ela é a minoria, como vocês estão vendo aí, 3%, e a maioria são as pessoas, né, que recebem até mais ou menos 2.200, 2.160, por aí,
tá bom? Que é a maioria, tá? Isso acontece por quê? Porque existe uma má distribuição de renda na sociedade, né? Há muitas pessoas ganham pouco e poucas pessoas ganham muito, né? Isso se deve a vários fatores, né? Essa desigualdade social se deve a vários fatores, tá? Em relação ao emprego, ao estudo, tá? Vem também relacionado à questão da escravidão, né? Ah, mas já tem já não sei quantos anos que acabou a escravidão, mas isso vem perpetuando. Podem reparar que a maioria das pessoas que são mais de classe D e E, né? De classe assim mais baixa, a maioria são pessoas negras, né? Porque elas ainda não conseguiram chegar àquele patamar. Isso se deve lá atrás, né, na época da escravidão. Quando é que a gente discrimina uma pessoa? Como vocês estão vendo aí na página 231, quando a pessoa ela não tem aí um acesso, uma rampa para chegar a determinado lugar, isso é você excluir a pessoa, né? Quando você pega um ônibus, né, aquele monte de gente, aquelas filas enormes, né? Isso você exclui essas pessoas. Tá? Estamos, às vezes, numa mesma rua, no mesmo bairro, né? De um lado, casas chiques, maravilhosas, do outro, aquelas casas simples, pobres, né? Então, essa cultura, né? Ela está muito relacionada a isso também, né? Essa diversidade de povos, tá? Lá na página 233, vocês estão vendo aí que é o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Antigamente, por exemplo, na época da escravidão, né, os negros, quando chegavam assim, a uns 40 anos de idade, eles já eram considerados pessoas muito idosas, né? Por quê? Porque o IDH deles era baixo, eles não tinham uma boa vida, eles não tinham uma boa estrutura, não tinham uma boa alimentação, né? Não descansavam, trabalhavam de sol a sol, né? O tempo todo. Hoje não. Hoje a longevidade ela está muito realmente maior, né? As pessoas vão até 80 anos, 90 anos, 100 anos, muitas pessoas aí com 80, 90 anos, né? Vendendo saúde, que a gente costuma falar, né? Por quê? Porque hoje as coisas, entre aspas, já estão melhorando, né? As pessoas já estão tendo um acesso um pouco maior, né? Em relação à vida, conseguem trabalhar, conseguem estudar, conseguem se divertir, né? Elas têm uma vida mais tranquila, né? Então as pessoas elas têm uma moradia melhor, né? Então a longevidade delas hoje é diferente da época da escravidão, tá bom? Então, é sobre isso que nós vamos falar, né, na nossa provinha de hoje. Então, antes de vocês fazerem a avaliação, dê uma lidinha no livro, que vocês já devem estar estudando, né, e dê uma estudada também. Ouça primeiro esse vídeo que a tia tá falando, para depois fazer a avaliação de vocês, tá bom? Só podem fazer a avaliação uma vez. Tá joia? Boa prova para todos. A tia tá aqui pro que precisar, tá bom? Então, de 1 às 6, a tia está disponível para vocês de segunda a sexta-feira, tá bom? Das 13 da tarde até às 18 horas da noite, a tia estará disponível para poder responder tudo que vocês quiserem, tá bom? Grande beijo para vocês e fiquem com Deus.